Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma videoaula do professor Drico Souza. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre a máquina de Atwood. Então, o que será essa máquina? Antes de falarmos, vamos discutir as habilidades a serem desenvolvidas nesta aula. Prestem bastante atenção, não esqueçam de pegar lápis, caderno e borracha para anotar bastante, ok? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, as primeiras habilidades: reconhecer que tanto as leis de conservação das quantidades de movimento como as leis de Newton determinam valores e características dos movimentos em sistemas físicos. Então, esta é a nossa primeira habilidade que nós estaremos trabalhando nesta aula, ok? Então, tá aqui, ó. Deixa eu marcar ela aqui para vocês. Agora vamos para a próxima habilidade. Segunda habilidade: aplicar conceitos de transformação de energia potencial em cinética em sistemas reais, com o intuito de produzir trabalho. Tá aí a nossa segunda habilidade. E por último, identificar situações em equilíbrios estático e dinâmico, ok? Então vamos à aula? Então vem comigo, galera. Bom, vamos lá. Máquina de Atwood. Basicamente, ela é constituída por dois corpos que são suspensos por um fio e passa por uma roldana, onde, através dessa roldana, você consegue tornar a queda de um corpo tão lenta quanto você quiser. Então, qual que é a ideia? Esses dois corpos têm massas diferentes e você consegue controlar a queda de um deles. Por quê? Uma vez que eles estão interligados no mesmo fio, enquanto um corpo sobe, o outro corpo desce, ok? Onde que é usado esses sistemas? Um exemplo muito prático: o elevador, por exemplo, né? Então, o elevador tem um peso no qual ele controla a subida e a descida. Portão elétrico, aqueles que abrem para cima. Aquele portão, se você observar nas laterais deles, tem um peso, onde, quando ele vai subir e descer, a queda do portão, né? O movimento de subir e descer é controlado através desse peso, ok? E, obviamente, construção civil e uma série de outras aplicações aí para a máquina. Bom, então, quando a gente está estudando a máquina de Atwood, tem algumas considerações que nós precisamos fazer para tornar os nossos cálculos mais simples. Primeiro, que eu considero que a massa de um corpo A é maior do que a massa de um corpo B. Isso implica que, enquanto o A desce, o B sobe, ok? Os efeitos dos atritos são desprezíveis. Por que eu preciso tornar esses efeitos desprezíveis? Porque se não fosse, eles teriam que entrar nos meus cálculos. O fio, ele é inextensível e de massa desprezível. O que isso quer dizer? Que o fio não estica, ok? E nem encolhe, obviamente, ele mantém-se. E a massa dele não interfere no meu problema. E a massa da roldana também é desprezível. Então, uma vez que eu siga essas condições, eu posso trabalhar os exercícios com vocês e resolvê-los de uma maneira muito mais simples, tá? Então, vamos lá. Se o fio é inextensível, a tensão que é exercida por cada um dos corpos, obviamente, que tem a mesma intensidade. O que isso quer dizer? Que a tração aplicada neste fio é igual à tração aplicada neste fio. Então, a tração no fio A é igual à tração no fio B, tá? Então, eu chamo tudo de T, que é a tração, ok? Forças-peso. A força-peso aplicada no corpo A, ok? Se eu considerar que o A é maior do que o B, a força-peso aplicada no corpo A é maior do que a força-peso aplicada no corpo B. Então, no que isso implica? Que o corpo de menor massa sobe, enquanto que o corpo de maior massa, desce. Porém, a aceleração deles em módulo deverá ser a mesma, porque enquanto um sobe, o outro desce. Se a aceleração de um corpo é positiva, o outro corpo tem o mesmo valor de aceleração, porém negativo. Isso implica que, em módulo, eu posso chamar todo mundo de A, que é a aceleração dos corpos, ok? Continuando. Escolhendo um eixo vertical a apontar para baixo e aplicando a segunda lei de Newton, a gente escreve o quê? O princípio fundamental da dinâmica. Então, eu aplico o princípio fundamental da dinâmica ao corpo A,
E depois eu faço a mesma coisa ao corpo B. Então, para o corpo A, o que eu tenho? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração igual a força resultante, que é o quê? A força-peso, que é maior, por isso que ela está aqui para baixo, menos a tração, ok? Então, lembra que força-peso, para quem não lembra, vou deixar anotadinho aqui, ó. Força-peso é massa vezes gravidade, ok? Então, tá lá, ó, massa de A vezes aceleração igual a massa de A vezes a gravidade menos a tração. Corpo B. Então, para o corpo B, você tem a massa de B vezes a aceleração igual a tração menos a força-peso. Então, ó, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração, então a massa de B vezes a aceleração de B igual a força resultante. Como o B está subindo, então a tração é maior. Então, tração menos a força-peso. O segredo para se resolver um exercício como esse, pessoal, é desenhar as forças aplicadas, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui agora, você soma as duas. Então, aplicando o princípio fundamental da dinâmica e somando os dois corpos, A com B, você tem massa de A vezes aceleração de A, igual a peso de A menos tração de A, igual a massa de B vezes a aceleração. Tudo isso é igual a tração de B menos o peso de B, ok? Então, somando os dois, colocando A em evidência, como vocês estão vendo, vai ficar massa de A mais massa de B. Tudo isso vezes a aceleração, porque eu coloquei em evidência, ok? Igual ao peso de A menos o peso de B. Bom, para que vocês possam entender melhor o conceito da máquina de Atwood, eu coloquei aqui dois exemplos reais, ok? E nós estaremos fazendo alguns cálculos relacionados a esses exemplos. Então, vamos lá. A primeira diz, o esquema abaixo representa uma máquina de Atwood que é formada por dois blocos, A e B. Então, tá aqui, ó, bloco A e bloco B, tá? Estou com um branco aqui, não vai dar para vocês verem. Unidos por um fio ideal, que é aquele fio inextensível que nós já discutimos, que passa por uma polia ideal. Os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 3 kg e 2 kg. Então, ó, se o A tem 3 e o B tem 2, o A desce enquanto o B sobe. Lembrando que a gravidade sempre está atuando para baixo, ok? Desprezamos o efeito do ar, ok? E adotamos G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Determine, letra A, o módulo da aceleração dos blocos A e B. Então, o que nós iremos fazer? Vamos lá. Ó. Então, imaginando que o A desce, o B sobe, desenhando as forças. Então, separa os corpos, ok? Enquanto que o A desce, aceleração para baixo, o B sobe, aceleração para cima. Desenho as forças, força-peso aplicada no bloco A, tração, força-peso aplicada no bloco B, tração, lembrando que a tração, como eles estão ligados pelo mesmo fio, a tração deverá ser igual para os dois. Bom, vamos à resolução agora. Então, aplica o princípio fundamental da dinâmica para os dois blocos e depois soma eles. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais evidente, tá? Então, apliquei o princípio fundamental da dinâmica para o bloco A. Então, peso de A menos tração igual a massa de A vezes aceleração. Chamo isso de equação 1, ok? Aplico para o bloco B. Então, tá lá, ó, como a tração é maior porque o B está subindo, tração menos a força-peso igual a massa de B vezes a aceleração. Chamo de equação 2. Depois, ó, soma tudo. Vou deixar até um sinalzinho de mais aqui para vocês lembrarem, tudo bem? Soma A com B, porque eles estão interligados, fazem parte de um mesmo sistema. Somando, vai ficar essa tração cancela com essa tração. Então, vai ficar peso de A menos peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, se um bloco tem 3 e o outro bloco tem 2, lembrando que força-peso é massa vezes gravidade, então é só multiplicar, né? 2 vezes 10 e 3 vezes 10, ok? Como A tem 3, 3 vezes 10, 30. Força-peso de A, 30. Força-peso de B, que é 2, 2 vezes 10, 20. 30 menos 20 dá 10. Somando as massas, 3 com 2, dá 5 vezes A. Então, vai ficar 10 igual a 5A. Passa os 5 dividindo, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Então, letra A, respondido. Esses blocos
tem uma aceleração em módulo, se você quiser ser mais preciso, você pode colocar o módulo da aceleração, porque enquanto essa aceleração, se eu adotar ela como positiva, essa seria negativa. Então, eu digo que em módulo a aceleração dos blocos é 2 metros por segundo ao quadrado. E aí eu resolvo esse problema de positivo e negativo. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Exercício B, a intensidade da força que traciona o fio. Galera, esse exercício, ele é mais fácil ainda. Por quê? Porque eu já escrevi as equações. E o mais interessante, eu acabei de calcular a aceleração. Então é muito simples, ó. Escolhe qualquer uma daquelas duas equações. Aqui eu peguei a segunda, mas poderia ter pegado a primeira, tá? Então, ó, como a aceleração é 2, lembra que a equação 2 era tração menos o peso de B igual a massa de B vezes a aceleração. A aceleração eu já calculei que foi 2, ok? Então eu tenho, ó, tração menos 20, que foi o peso, né? Igual a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é 2. Então, 2 vezes 2, 4, 20 está negativo, passa para o outro lado, somando. E por último, a intensidade da força transmitida ao teto. Então você tem que lembrar do desenho aqui, né? Ó, lembra que a roldana, ela está presa no teto. Então o teto, ele está segurando essas duas trações aqui, ó. Essa força aplicada aqui e essa força aplicada aqui. Então a força aplicada ao teto é 2 vezes a tração. Como eu já sei que a minha tração é 24 newtons, eu só coloco 24 e multiplico por 2, que vai dar 48 newtons, ok? Bom, vamos lá, um próximo exemplo. Agora eu vou aumentando o grau de dificuldade, ok? A figura abaixo mostra um sistema em que se consideram desprezíveis o atrito entre o bloco B e a superfície de apoio, as massas das polias e dos fios, e o efeito do ar. Bom, até agora ele não pediu nada, vamos ver o que ele quer. Dados. A massa de A, 2 kg, massa de B, 5 kg, massa de C, 3 kg. Então, gravem isso, tá? 2, 5 e 3. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o módulo da aceleração adquirida pelos corpos quando o sistema é abandonado. Vale no Sistema Internacional de Unidades. Então, eu abandonei o sistema, ok? O que vai acontecer aqui? Como a gente desprezou o atrito, o efeito do ar e tudo mais, esse sistema, obviamente, vai entrar em movimento. Existe uma diferença de massa entre os corpos A e o corpo C, perdão, onde essa diferença ela é decisiva para que o movimento aconteça. Até mesmo porque, se eu colocar dois corpos com exatamente a mesma massa, o sistema permanece em equilíbrio, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que eu devo pensar? Eu tenho que desenhar as forças aplicadas nos blocos. Agora não tenho mais 2, são 3 blocos. Então, eu desenho as forças aplicadas em todos, aplico o princípio fundamental da dinâmica em cada um deles, no caso, a segunda lei de Newton. Escrevi as equações, como os blocos estão interligados, eu vou somar tudo e chegar em uma equação. E dessa maneira, eu consigo resolver o que o exercício está me pedindo. Vamos ver. Então, ó, apliquei ao bloco A, então a tração menos o peso, a aceleração só vai mudar no corpo C, né? Apliquei no bloco B, o bloco B está no horizontal, ok? Então ele tem duas trações, tem a tração referente ao bloco A e vai ter a tração referente ao bloco C, né? Que eu estou chamando de T1 e T2. E desenhei as forças aplicadas ao bloco C. Então tá o T2, a força peso em C e a aceleração. Aí o que eu faço? Aplico o princípio fundamental da dinâmica no bloco A, tração 1 menos peso de A igual a massa vezes a aceleração. Tração no bloco B, observa que a força-peso não é que não tem, ela tem. Só que como ela está num plano horizontal, ela se anula, ok? Com a sua força de reação, tá? Por isso que a força-peso aqui não é relevante, porque à medida que ela está num plano horizontal, a força-peso de B atuando para baixo, pela terceira lei de Newton, surge uma força de reação aplicada no centro da Terra, que é a reação referente ao peso de B, tá? E por último, em C.
Então, em C eu tenho o peso de C, como é maior, né? Ele vai ter que... O peso aparece aqui. Menos a tração 2, igual a massa de C vezes a aceleração. Então, o que dá para fazer? Dá para cortar, né? Ó, tração positiva, T1 positivo com menos T1. Cancela. Em B, T2 positivo com menos T2, cancela. Dá para colocar o A em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Peso de C menos peso de A igual a, entre parênteses, massa de A mais massa de B mais massa de C, fecha parênteses, tudo isso vezes a aceleração. Vamos ver? Somando. Então tá aí, ó, como eu falei, peso de C menos peso de A igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Agora, é muito simples, né? É só trocar as letras por números. O C tinha 3 kg, então dá 30, né? Lembra que força-peso é massa vezes gravidade. O A tem 2 kg, dá 20. Somando as massas, é 3 com 5, 8, com 2, 10. Massa 10 vezes A. A aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, então tá aí, resposta A. Ok? Pessoal, essa foi mais uma videoaula do professor Drico Souza. Ok? Eu agradeço demais vocês estarem me acompanhando no meu canal. Ok? Não deixem de curtir a minha página, deixar os seus comentários. Isso me ajuda a fazer mais conteúdo para vocês, tudo bem? Muito obrigado, até mais.